Olá, povo próspero! Espero que vocês estejam bem, desfrutando desse dia maravilhoso que o Senhor nos fez. Este é o dia que o Senhor nos fez, vamos nos regozijar e nos alegrar nele. E que você tenha um dia próspero e que essa prosperidade se expanda sobre todas as áreas de sua vida. E este é o Café com Prosperidade, que vem para lembrar a você maneiras corretas de iniciarem o seu dia, maneiras práticas que vão trazer prosperidade em várias áreas de sua vida. Eu me chamo Maria Eli, sou psicóloga, eu trabalho há mais de 30 anos com a psicologia clínica, atendo presencial e online. Caso você necessite, o contato fica logo abaixo aqui na descrição do vídeo. Hoje eu quero perguntar para você, qual é a história que você está contando para você? Qual é a história que você conta para você todos os dias? Você sabia que nós contamos histórias para nós? Nós contamos histórias que justificam, nós contamos histórias que são desculpas, nós contamos várias histórias. E sabe o que acontece? De tanto contar as histórias, nós acreditamos nas histórias que contamos para nós. Bem, eu vou te explicar como é essa história de contar história para nós, que nós nos contamos histórias. Mas antes eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito neste canal, que se inscreva. Acione o sininho para você receber as notificações. Deixe o seu gostei, compartilhe com seus grupos de amigos e de parentes. E deixe um comentário, uma sugestão. Me diz aqui se você conta alguma história para você. Como contamos histórias para nós? Nós contamos histórias que... eu não vou fazer isso porque não aconteceu isso. Eu não vou fazer isso, eu não posso fazer isso porque aconteceu aquilo. Imaginem vocês se você conta todo dia para você, ao invés de você procurar saber por que eu estou contando essa história. Isso é realmente um motivo? Ou eu só estou me escorando nisso aqui para ficar um pouquinho mais estagnado, um pouquinho mais parado, um pouquinho mais sem ação? Porque vocês sabem, conhecimento e muitas outras práticas, elas, se ficam só na informação, só no conhecimento, elas adiantam um pouco. Porque nós sabemos que precisamos agir, precisamos fazer, mas não é aquele fazer por fazer. Eu faço coisas o dia inteiro eu estou em atividade. Não parei um minuto hoje, mas quando você vai ver, pouca coisa foi concluída, pouca coisa foi feita. Você conhece alguém assim? Não sei se por aí onde você anda, por perto de você ou com você, acontece isso, mas aqui no meu entorno, isso acontece. Pessoas que ficam o dia inteiro fazendo, elas não param. Elas não são preguiçosas, elas fazem, mas no final a produtividade não é proporcional ao esforço. A produtividade não é proporcional àquilo que você está fazendo. Sabe do que eu me lembrei agora? Daquele livro Essencialismo. Acho que o nome do autor é Greg, alguma coisa, eu não estou me lembrando agora bem o nome dele, me desculpe, autor. Mas é Essencialismo o nome do livro. Esse livro fala das coisas que são realmente essenciais para fazermos. Porque não é fazer por fazer, não é fazer muito, mas é fazer certo. Quantas vezes
você age, você faz, você vai daqui para lá, para colar, você volta, você sobe, você desce, mas no final das contas, a produtividade não é proporcional ao seu movimento, ao seu esforço. Então pare e analise, veja o que é que você está fazendo que não está bem. Tudo o que você está fazendo é essencial para ser feito? É realmente necessário fazer? São perguntas que muitas vezes não fazemos e contamos historinhas. Contamos a historinha de que não fazemos porque não temos dinheiro. Eu vou aproveitar para contar uma história para vocês por falar em não ter dinheiro. Imagine vocês que as pessoas menos favorecidas economicamente, elas falam, mas como que eu vou fazer uma faculdade? Primeiro, é só estudar e passar no Enem, né? Isso aí já é estudar, já é da pessoa, com a pessoa. Não vai depender de ninguém, é dela. Se ela quiser, ela vai estudar e vai passar. Mas vamos, que ela não passe no Enem e queira fazer uma faculdade particular. E na minha época, que eu fiz a minha primeira faculdade, que foi a faculdade de psicologia, não tinha. Eu moro numa cidade interior do Rio de Janeiro, chamada Cachoeiras de Macacu. E essa cidade, nesta cidade, não tem faculdade. E a faculdade que eu queria fazer na época, ficava só em Niterói que tinha, que deve ser 80 quilômetros daqui, né? Por aí, uns 80 quilômetros, 80, 85, mais ou menos. Eu não sei calcular muito bem essa história de quilômetro não, mas é em torno disso aí. A cidade mais próxima aqui, que tem várias faculdades, é Nova Friburgo, mas lá não tinha psicologia. Agora já tem. Então, assim, na minha época, que é ali, né, logo ali atrás, né, lá em 1990, não tinha por aqui. Então, eu tinha que ir para a faculdade. E aí, o que acontecia? Naquela época também, não tinha o transporte público, que hoje, né, os alunos têm transporte. Aqui na minha cidade, tem ônibus para Niterói, para Rio, para Friburgo, que leva gratuitamente, esses ônibus levam gratuitamente os alunos. Esses ônibus são custeados assim pela prefeitura. Mas na minha época não tinha transporte alternativo, na minha época eram os ônibus de carreira, né, como a gente fala, e era muito dispendioso pagar as passagens. Eu fui estudar na escola particular, lá em Niterói, né, na faculdade particular, e o custo das passagens era como se eu pagasse 2 faculdades, era equivalente ao valor da faculdade. Então era como se eu pagasse 2 faculdades. Agora você imagina, eu tinha 2 filhos pequenos, né, para sustentar, e fazer a faculdade foi um desafio enorme. Mas eu arranjei um jeito que na minha época era o que eu podia fazer. Na minha época, eu aprendi a fazer um pé de moleque de amendoim com leite condensado. Eu fazia esse pé de moleque e vendia aqui na minha cidade. Eu vendia no banco, vendia na escola, vendia no núcleo de educação, vendia encomendas para as pessoas nos finais de semana, festa junina. Eu fazia muito pé de moleque. Mas o que me rendia para eu pagar minhas passagens e custear o material da faculdade era o pé de moleque que eu vendia no dia a dia, que eu ia no banco e os meus conhecidos lá compravam, os funcionários do banco compravam, os funcionários da escola que eu trabalhava compravam, né, os professores compravam, os alunos compravam. Então, assim, eu trabalhava com 2 matrículas de professora no estado. Só que 2 matrículas, 2 despesas equivalentes ao valor da faculdade, 2 filhos. Então, gente, eu tinha que fazer pé de moleque para vender para
Até hoje as pessoas da cidade lembram do meu pé de moleque. Ai, cadê o pé de moleque? Saudade do pé de moleque. E realmente o pé de moleque é muito gostoso. Então, foi o jeito que eu arrumei para poder pagar as passagens e que era todos os dias, tá? Naquela época não tinha distância, não tinha ir uma vez por semana. Tínhamos que ir presencial todos os dias. Mas hoje temos outros meios. Você pode estar vendo aí qual é o seu melhor talento, o que você pode fazer para estar aumentando a sua renda. Então, olha aí o que você tem na sua mão. Qual é o seu melhor talento? O que é que você faz que as pessoas gostam? E foque nisso e crie aí o meio de você poder estar aumentando a sua renda. Mas antes, se pergunte, o que você está fazendo que poderia deixar de ser feito, que não vai fazer tanta diferença na sua vida ou nenhuma diferença? Porque às vezes você está se exaurindo para pouco resultado. Pense nisso e pense nas historinhas que você tem contado. Imagine se eu fosse contar para mim a historinha. Vou parar minha faculdade porque eu não tenho dinheiro, sou de classe desfavorecida economicamente, então eu não tenho como pagar as passagens. Você é obrigada a sair da faculdade. Imagine se eu tivesse contado essa historinha para mim. Meu Deus, graças a Deus eu não contei essa história para mim. E eu fui à luta e consegui fazer. Você também consegue, você pode. Dentro de você tem forças que você desconhece. Você só precisa canalizar corretamente para não fazer por fazer. Então, se você quer ajuda, sugestões, pode me pedir. Pode ser no privado, pode ser aqui nos comentários. Me diz aí se você conta alguma historinha ou se você descobriu aí alguma história que pode ser substituída. Um beijo e eu te vejo por aí.